Boa noite. Ah, voltou, é? Tava jantando? Não, professor. Vamos lá, senhores. Vamos abrir o compartilhamento da minha área de trabalho com vocês. Como vocês podem ver, está tudo aberto aqui, porque eu estava discutindo com todo mundo. Gente, todo mundo está vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Tá, então, só deixa eu diminuir isso aqui. Vamos colocar isso aqui em tela cheia. Opa. Vamos ver aqui. É isso aqui. Muito bem, senhores. Bem-vindo a um curso de mecânica geral. Tá? Gente, vocês sabem o que significa mecânica geral? Senhores? Não, professor. Muito bem, gente. Então vamos lá. Mecânica, quando a gente fala dentro de uma linguagem clássica, mecânica e física são absolutamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala mecânica geral, eu posso também dizer, e estando absurdamente correto, o nome física geral. Tá? Por quê? Porque a mecânica é a parte da física que estuda boa parte dos movimentos, suas interações e seus resultados. Então, tudo aquilo que a gente chama de mecânica, na verdade, é física. Tá? Então, quando a gente fala mecânica geral, nós estamos falando, em outras palavras, física geral. Só que de uma maneira assim um pouco mais ampla, a gente vai focar dentro de alguns critérios, porque quando a gente fala de física geral, nós estamos falando de um universo. Então a gente vai focar isso dentro de alguns pontos, né? Vamos lá, qual é a ementa do curso de vocês? Ele se subdivide em 4 partes. Quais são as 4 partes que a gente vai assumir nesse curso que nós vamos ter agora? Tá? Primeiro deles, cinemática. Movimento uniforme, uniformemente variado, né? E outros movimentos. Movimento circular, movimento angular e outras linhas da família do movimento. Então, basicamente, o curso a gente começa com cinemática, que é a parte de movimento, de movimentos uniformes, né? Depois nós vamos entrar um pouco em dinâmica, que também é movimento, só que aí a gente já vai entrar com alguma coisa um pouco mais específica. Nós vamos entrar basicamente com as leis de Newton do movimento e as suas aplicações. Em linhas gerais é isso, a gente vai desmiuçar isso um pouquinho mais já já. Tá? Na unidade 3, nós temos a parte de energia, momento linear e angular, impulso e colisões. Aqui a coisa já fica um pouquinho mais complexa, por assim dizer. Tá? Por quê? Porque nós já entramos com o critério de energia, então já temos um pouco mais de informação para discutir aí no meio. E a unidade 4 é a parte de partículas, trabalho e energia. Tá? Ou seja, vamos discutir um pouco mais sobre a parte da energia, sobre o trabalho propriamente dito. Se não me falha a memória, alguns de vocês fizeram o curso comigo semestre passado. Estou enganado? Acho que nós três. Então, e vocês se lembram que nós discutimos bastante já a parte de energia? Nós fizemos o curso, vocês fizeram comigo qual curso, senhores? Física e energia. Física geral, experimental e energia. Então você reparou que parte do que nós já vimos lá é parte do que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Só que, obviamente, com uma certa diferenciação, mas de uma maneira geral, a gente vai. Aquela base já vai ser importante aqui. Tá? Assim como boa parte daqueles movimentos que nós trabalhamos lá, só que focado só em energia, a gente vai discutir eles agora, só que com um outro foco. Tá? Então, de uma maneira geral, é isso que vai ser o nosso curso aqui. Isso aqui seria a ementa total. Vamos dar uma esmiuçada nisso. Bom, gente, o que é a cinemática em si? Equações de movimento, velocidade e aceleração, tá? Tanto a média quanto a instantânea. Movimento, que pode ser uniformemente variável, e queda livre de corpos, que é uma outra coisa que a gente vai conversar bastante também. Não podemos nos esquecer nunca, isso eu já falei com vocês no semestre passado, e obviamente vocês sabem, mas é sempre de extrema importância a gente repetir. Padrões de medidas e unidades. Eu cansei de falar para vocês no semestre passado. 1 é igual a 1. Vocês se lembram quando eu fiz essa brincadeira com vocês? Sim, professor. Então, aí eu pergunto para você, 1 é igual a 1? 1 igual a 1, eu acho que sim. Tem certeza? Se for só o número, né? Então diz uma coisa para mim, um universo é igual a um planeta?
Não. Ah, entendeu agora quando a gente começa a questionar padrões de medidas e unidades? Um número sem a sua unidade, ele significa o quê? Ele é só um número, né? Exatamente. Um número sem unidade, ele significa, entre aspas, qualquer coisa. Aí você está dizendo para mim que qualquer coisa é igual a outro qualquer coisa. Então, nós já sabemos de antemão que não é. Tá? É aquilo que eu acabei de falar. Um universo é igual a um planeta? Claro que não. Tá? Se você olhar só para a unidade matemática, que é o 1, 1 é igual a 1. Mas 1 o quê é igual a 1 o quê? E isso a gente vai se atentar, principalmente na parte de unidades, para não ter esse tipo de problema. E também vamos falar um pouquinho sobre vetores e soma vetorial, que é uma outra coisa bastante importante também na cinemática. Tá? Quando a gente entrar em dinâmica, a gente vai entrar na primeira e segunda lei de Newton. Dá uma esmiuçada também na terceira lei de Newton, mas a gente vai se focar basicamente na primeira lei de Newton com partículas em equilíbrio e na segunda lei de Newton na dinâmica das partículas. Tá? Ou seja, nós vamos, num primeiro momento, analisar a coisa em equilíbrio, ou seja, parada, e num segundo momento a gente vai usar o que nós entendemos com o critério da coisa parada para ela em movimento. Tá? Eu penso que já vimos alguma coisa a respeito disso também no nosso curso anterior. Vocês concordam comigo? Sim, professor. Vocês se lembram quando a gente primeiro entendia como a coisa funcionava parada para depois colocar aquilo em movimento usando essas referências? Sim, professor. Então, basicamente, a gente vai dar uma sequência nisso também. Só que, obviamente, com uma abordagem um pouco mais, assim, física, tá? Este curso, na verdade, que eu estou dando para vocês agora, a mecânica geral, como ela é geral, não fica tão simples assim trazer para o dia a dia. Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou tentar fazer de tudo para trazer isso para o nosso dia a dia. Mas não é algo que a gente possa dizer tão simples assim, porque a coisa é muito geral. Eu vou tentar fazer aplicações e exemplos o tempo inteiro, mas não é tão simples quanto parece. Tá? Mas, de uma maneira geral, a gente vai tentar focar isso no nosso dia a dia, porque senão fica um negócio muito teórico e cá entre nós cansativo. Tá? A unidade 3, nós entramos em momento linear, impulsos e colisões. Aí a gente já vai entrar com uma outra abordagem, se bem que uma pequena parte disso nós também tivemos no curso passado. Centro de massa, tá? É algo de que nós vamos ter que fazer uma análise interessante. A parte de colisões, conservação do momento linear e o momento linear de impulso. Ou seja, aqui basicamente nós trabalharemos com duas situações, né? A conservação do movimento linear, neste caso, por exemplo, nós vamos trabalhar com um complemento da parte de colisões. Por quê? Porque como é que eu vou saber qual é a energia de uma colisão? Para chegar na energia de uma colisão, eu tenho que partir da premissa da conservação do movimento linear. Tá? E, automaticamente, este corpo que recebeu esse impacto tem o outro lado da moeda. Ele recebeu uma força, então, a partir dessa força, gera-se um impulso. Então, aqui, basicamente, é um complemento da parte de energia. Tá? E na parte final aqui, tá? Nós vamos entrar basicamente, agora com um pouco mais de propriedade, na parte de conservação de energia. A energia cinética e o teorema de trabalho em energia já é uma, digamos assim, é o que nós vimos, só que já com um bom aprofundamento. Né? Energia potencial, gravitacional e elástica. Aqui nós vamos discutir um pouco sobre a parte de molas e estabilidade. A parte de trabalho e potência, um pouco além daquilo que nós discutimos no nosso último curso. Então, assim, em linhas gerais, senhores, este é, assim, o panorama do nosso curso. Tranquilo até aqui, gente? Falem comigo aí, senão eu vou achar que eu estou sozinho aqui. Professor, esse curso ele é um complemento ou algo a mais da aula que nós tivemos no semestre passado? Ou são aplicações diferentes? Posso ser bem sincero com você, Gênesis? É o Gênesis, né? Isso, Posso ser bem sincero com você? sim. Quando a gente fala em engenharia, nós estamos falando numa... eu vou tentar ser simplista. Você conhece uma caixa de câmbio? Sim, Você concorda comigo que todas as engrenagens se intercalam em determinado momento para que você tenha um resultado final? sim. Então, basicamente é isso. Então, o que nós tivemos no semestre passado é uma engrenagem. Tá? Assim, só para fazer uma alusão.
e agora nós teremos uma outra engrenagem. E como em determinado momento essas duas engrenagens vão trabalhar uma com a outra, então a gente vai falar de situações muito parecidas. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, nem que é um complemento. Ele é um complemento e mais do que isso. É como se fosse mais um elo nesta corrente enorme que a gente chama de engenharia. Consegui esclarecer a sua pergunta? Sim, sim. Tá? Então, aquele negócio, inclusive, senhores, isso eu faço questão de deixar muito claro a todos vocês. Tá? A engenharia como um todo, o curso de engenharia como um todo, por mais estranho que em determinados momentos possam parecer, são todos elos de uma mesma corrente. Tá? Então, assim, o tempo inteiro uma coisa vai se intercalar com outra coisa. Tá? Tenham total e absoluta certeza disso. Esta parte de centro de massa que a gente vai ver aqui, ela é, por exemplo, se você entender pela parte de comprimento, uma parte importante daquilo que nós vimos no curso anterior. Só que se você olhar para, por exemplo, resistência dos materiais 2, que é onde vai ser uma aplicação maior, isso aqui, na verdade, é um complemento de resistência. E assim sucessivamente. Então, mais uma vez, são todos elos e, de uma forma ou de outra, uma coisa vai se encaixar na outra. Assim como parte do que nós vamos ver aqui, tem parte, toda essa parte de energia que a gente viu, que lá na frente, em termodinâmica, vocês vão ver que vai ser algo muito mais interessante. Na parte de máquinas elétricas, que eu penso que vocês terão no futuro também, na parte de cálculo de potência de máquinas elétricas, vocês vão ver que isso aqui também vai entrar lá dentro. Tá? Então, assim, em linhas gerais, estamos falando de elos de uma mesma corrente. Né? Gente, eu copiei aqui, ó, tá? Eu faço sempre uma questão de mostrar para vocês. Isso aqui são basicamente todos os capítulos que nós temos no livro de vocês. Então, hoje, tá, nós estamos aqui, ó, em cinemática de partícula. A aula de hoje nós teremos que discutir, apesar de todos os problemas, né, análise instantânea de movimentos de partícula e movimento retilíneo tridimensional. Nós deveríamos entrar nesses dois tópicos hoje. Tá? Ou seja, o nosso terceiro tópico aqui vai ser o movimento curvilíneo. Depois a gente vai entrar em dinâmica, onde a gente vai trabalhar a lei de Newton. Tá? Movimento de coordenadas cilíndricas e esféricas. Isso aqui é um negócio meio complexo, mas é relativamente tranquilo se você for passo a passo. Depois disso, vamos entrar em dinâmica gravitacional de partícula. Tá? Aqui a coisa começa a ficar um pouco diferente daquilo que a gente viu até agora. Por isso que eu falei, parte do que nós vimos vai entrar aqui. Por quê? Porque aqui a gente começa a trabalhar com um conceito tridimensional. Tá? Ou seja, em vez de apenas um eixo XY, eu vou ter um XY e um Z, e os três vão estar interagindo ao mesmo tempo. Então a coisa começa a ter um pouco mais de propriedade aí. Tá? A parte de energia, isso aí nós já vimos alguma coisa, então não vai ser algo assim tão complexo para vocês. Tá? O trabalho e energia da partícula, aqui já é alguma coisa que a gente vai ter uma pequena discussão a respeito, mas também já tem uma base naquilo que a gente já viu, principalmente na parte de transferência de calor. Ou seja, quando a gente fala em calor, a gente está falando em energia. Então isso aí já é uma alusão para vocês. Momento linear e angular de uma partícula, ou seja, quando ela está em movimento linear e quando ela está em movimento angular. O que acontece nessas duas situações? Para onde a força e a energia vai? No final desta unidade, a gente vai discutir um pouquinho sobre impacto. Tá? E, obviamente, quando a gente fala de impacto, tá, eu tenho duas situações. Quais são as duas situações? Tá? É a parte de deformação e a parte de impulso. Então, aqui a gente já começa a enxergar um pouquinho. Tá? Deformação de materiais e impulso propriamente dito, ou seja, material absorvendo força e material recebendo força. Tá? Quando a gente entrar em sistemas de várias partículas, aqui a coisa já fica um pouco mais ampla. Por quê? Porque discutir um único partícula é muito fácil, gente. Agora, vocês há de convir comigo que a nossa vida ela é feita por centenas de milhares ou milhões, ou na verdade, né, eu acho que até este número que eu falei é um número muito simplista. Nós vivemos numa quantidade infinita de partículas. Tá? Por exemplo, vocês imaginam um automóvel aqui, só para fazer uma análise bastante simples. Quantas partículas tem um automóvel? O que vocês acham? Alguém aí saberia contar, ou teria condições de contar quantas partículas tem um automóvel? Não sei, professor. Não faço ideia. Não, gente, é um número incontável. Assim, a pergunta é uma pergunta assim, paradoxal mesmo, porque o número é incontável. Tá? Vocês parem para analisar, por exemplo, só a chamada lataria, né? A fuselagem de um carro.
Gente, se você pegar 1 milímetro quadrado da fuselagem do carro, já tem um número absurdo de partículas ali. Então, quando a gente analisa o carro inteiro, é um número praticamente incontável de partículas que eu tenho ali dentro. Agora, vamos imaginar, por exemplo, aquele crash test, né? O teste de batida de um carro. Quando o carro se choca com aquele anteparo, vocês concordam comigo que toda a energia, ou boa parte da energia, está sendo absorvida pela estrutura? Sim. Gente. Sim. Legal. Sim. E vocês também concordam comigo que parte dessa energia está sendo passada para o muro? Também, né? Então parte da energia é consumida pela deformação, tá? Que é o relativo ao impacto que nós estamos falando aqui. E parte dessa energia, ela é consumida como um impulso que a gente dá no muro, que no caso ele se movimenta. Se o impulso no muro for zero, tá? O que não é verdade, mas se o impulso no muro for zero, 100% da energia é absorvida pelo carro no impacto. Tá? Mas, na verdade, não é zero, porque queira ou não queira, sempre haverá uma deformação no muro, sempre vai haver uma absorção, mesmo que pequena, de energia no muro. Então, é por isso que a gente trabalha com essa situação. Tá? Professor, E, professor. Oi. Pode falar. Tá. No caso, essa energia perdida, ela é transformada também em som e calor, né? Então, acho que nem 100% dessa energia ela é transformada em deformação nesse caso, né? Não, mas é aquilo que eu falei. Parte da energia, ela vai ficar no muro. Tá? Vai haver um movimento, vai haver uma deformação, vai haver uma situação no muro. Então, que nem caso, foi isso que eu falei para vocês, caso o muro não recebesse nada, 100%, caso o impulso fosse zero, ou seja, se o muro absorvesse zero de energia, 100% da energia seria no impacto. E quando a gente analisa o impacto, dentro dele nós vamos entender que parte disso vai ser distribuído em deformação, parte em som e parte em calor. Concorda? Correto, professor. Tá? Então é esse o raciocínio. É que de uma maneira geral, nós assumimos tudo na parte de deformação, que é o que nos interessa. Claro que para cada situação, uma situação. Tá? Isso que eu estou falando para vocês é uma coisa um pouco mais genérica. Então, inclusive isso que eu acabei de falar para vocês é uma das coisas que se usa muito em cálculo pericial. Tá? Como é que você, a partir de, por exemplo, tem um acidente de um carro. A partir do acidente do carro, vocês concordam comigo que se calcula a velocidade com que ele estava? Acho que todo mundo já viu isso na televisão, né? Olha, de acordo com a análise e a peritagem, o carro estava com X km por hora. Isso todo mundo já viu, nem que seja na televisão. Vocês concordam comigo? Já sim, professor. Já. Então, a gente vai dar uma esbarrada nisso aí. Tá? Só vai, inclusive, se for possível acrescentar no curso de vocês, nós vamos colocar algum exercício relativo a isso só para dar um embasamento mais... Embasamento não, para trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. Tá? Eu não me lembro se da última vez que eu dei esse curso, isso foi há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu não me lembro exatamente. Eu não sei se foi nesse curso ou se foi no outro curso de física que eu estava dando, mas se não tiver, nem que seja a parte, eu passo um exercício desse tipo para vocês, para a gente encontrar aplicações para isso, para a gente enxergar isso com um pouco mais de clareza. Gente, ficou claro para vocês aí o apanhado geral de como vai ser o nosso curso? Dúvidas, perguntas, aproveitem, é o momento. Professor, Oi? o motivo de hoje a maioria dos carros ter para-choque de plástico é em cima desse cálculo de impacto? Sim e não, gente. Tá? Sim e não. Sim, por quê? Tá? Porque o para-choque de metal, ele fazia o quê? Ele tinha uma resistência mecânica muito maior do que o para-choque de plástico. Isso aí acho que é bastante simples até da gente entender. E quando havia um impacto, o que o para-choque fazia? Como ele não absorvia energia, ou absorvia muito pouca energia, ele transferia essa energia para o chassi do carro. Consequentemente, esta energia que não era absorvida ia parar na única coisa móvel que, na teoria, está dentro do carro. E o que seria essa coisa móvel dentro do carro? Motorista.
Exato. Isso significa o quê? É como se o carro fosse jogado para trás e o motorista jogado para frente ao mesmo tempo. Hoje, nós temos muito de plástico num carro, tá? Muito, entenda que eu estou falando muito, eu não falei 100%. Tá? Nós temos muito de plástico num carro, por quê? Porque de uma forma ou de outra ele absorve bastante energia, ou muito mais energia do que um metal absorveria. Tá? Então, assim, muito do que você falou, do seu questionamento, é coerente. De fato, temos muito dessa situação de absorção de energia. Porém, tem o outro lado da moeda também. Você concorda comigo que eu poderia ter para-choques, por exemplo, de alumínio ou para-choques projetados para se deformarem? Mas acho que entra em questão o valor, né? Exatamente. Hoje o carro é aquele negócio. Ele tem que ser o mais barato possível para produzir e ser vendido o mais caro possível para nós que somos os consumidores. Tá? E, inclusive, se, por exemplo, esses carros mais novos que tem esse para-choque que é muito grande, ele é basicamente uma saia nos carros, né? Tanto na frente quanto atrás. Qual o motivo de um para-choque desse aí? Você encosta nele, ele abre, ele quebra as travas laterais. E aquilo ali é para absorver impacto? Nossa, aquela trava é vergonhoso, cara. Sim, mas é por isso que eu estou falando. Agora responde para mim, aquilo é para absorver impacto mesmo, de verdade? Aquela trava ali, não, nem. Ele é Então, pra aquilo ali existe para quebrar quê? o. Para que você encoste no para-choque, o para-choque abra, normalmente quando ele abre, ele racha no meio e quebra as travas, não é? Sim. E quando isso acontece, você vai gastar aí 2, 3, até 5 mil reais, dependendo do carro, num para-choque por um impacto que, se fosse de metal, não te geraria absolutamente nada. Então tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O mercado atrás do carro, o mercado da reposição do carro. Tá? Então, assim, num primeiro momento, sim, tem toda a parte de absorção e qualquer pessoa que faça uma afirmação diferente dessa está sendo leviano. Mas não dá para esquecer e não dá para desconsiderar que a forma com que essas estruturas são montadas hoje, elas focam também, vamos dizer assim, 40% deste foco é um mercado de reposição. Consegui responder? Professor, Oi. então, por essa análise aí, os engenheiros antigamente eles não pensavam tanto nessa parte de reposição, eles faziam mais por questão de durabilidade, né? É que Sim, hoje é mais mercado mesmo, né? gente, antigamente você fazia uma coisa para durar para sempre. Tá? Esse era o foco do antigamente. Por quê? Gente, para pensar. Antigamente era fácil ter um carro? O que vocês acham? Nós não somos Não, tão antigos assim. difícil. O que vocês acham? Até para você trocar por outro era mais difícil. Exatamente. Hoje você Então ele troca tem que tipo ser um bem 3, durável. 4 anos. Uhum. Hoje, você compra um carro para ficar com ele quanto? 3, 4, 5 anos no máximo. Você já quer É, no trocar. máximo. No máximo 5 anos você está trocando de carro. Mesmo que por um outro carro usado, mesmo por um outro carro de segunda mão, porque obviamente a gente não tem condições de ficar comprando carro zero, pelo menos eu não tenho, não sei vocês. Espero de verdade que tenham. Mas imagino que no geral, hoje você compra um carro para ficar com ele muito pouco tempo. Tá? E qual é a ideia? É justamente isso. Como você vai ficar com ele muito pouco tempo, você vai querer ficar gastando, você vai ter que gerar dinheiro de alguma forma. Tá? E uma outra coisa também, gente. A vida de um carro hoje, se você parar para analisar, é 10 anos. É uma coisa engraçada, gente. Pensa comigo da seguinte maneira. Carros do início dos anos 2000 ou anterior, a gente considera um carrão. Carros entre 2000 e 2010, você chama de carro velho. E carros entre 2010 e 2020 agora, é os carros que a gente usa normalmente. Vocês já repararam isso? Vocês já fizeram uma pequena análise que, de uma maneira geral, nenhum de nós aqui quer ter um carro entre 10 e 20 anos? Eu quero ter um carro que tenha mais de 20, mais de 30 ou um carro zero. Mas um carro neste meio termo eu não quero ter. Vocês já repararam isso? Ou o que eu estou falando é É verdade, maluquice? professor. Não, é verdade mesmo. Então, justamente por isso, senhores, porque acima dos anos 2000, o carro deixou de ser um bem durável para e passou a ser um bem de consumo. Então, como entre 2000 e 2010 foi esse foco muito grande de consumo, é um carro de 20 anos. Teoricamente, ele é um carro que deixou de existir, é um carro para jogar fora. Entendeu?
Então, assim, é por isso que, de uma maneira geral, inclusive, vocês podem analisar por depreciação de carro. Se você pegar um carro zero, no primeiro ano, esse carro vai perder, em média, 30% do valor. No segundo ano, ele vai perder 20% deste valor. Tá? No terceiro ano, tá? Se você pegar o pé da letra, esse carro ele vale exatamente a metade do valor de quando ele era zero. No quarto ano, se você pegar ele no quarto ano, ele vai estar valendo aproximadamente 40%, tá? Entre 40 e 50, dependendo do estado de conservação deste carro. E este carro, com mais de 5 anos, ele vai valer, com toda certeza, no máximo 1/3 do valor do carro zero. Vocês já repararam isso? Sim, a depreciação é bem acentuada, até porque a reposição de peça num carro mais antigo vai ser bem maior, né? Sim, gente, mas é aí que está o X da questão. Vocês concordam comigo que nós estamos falando de um universo menor que 5 anos? Uma série Gente, de um carro com fatores que entra nesse conceito, né, professor? Celular mesmo entra também nesse conceito, né? Não, o celular é um pouquinho pior que isso. O celular Bem pior, na verdade. ele nasce com, teoricamente, vamos exagerar, 2 anos de vida. Tá? Um celular bom, o prazo de vida médio dele é 2 anos. Nós, obviamente, que não temos condições de ficar trocando de telefone, a gente tenta esticar um pouco mais, mas de uma maneira geral, você pode analisar. Quem aí tem um celular de 3 anos de uso? Não, Alguém não aí tem tem? como. Não tem como. É por isso mesmo, senhores. O celular hoje, se a gente for pegar o dia de hoje, o celular nasce com 1 ano de vida. Tá? Mais 1 ano de postergação. Tá? Então, assim, hoje, qual é a vida de um celular? 2 anos. Se você pegar um telefone de 2 anos atrás, você deve ter um telefone desse em alguma gaveta em casa. Pega ele, liga e vê o que ele te faz hoje. Você vai olhar e falar, gente, o que é isso? Aí você vai olhar a condição de prazo dele, nós estamos falando de 2 anos. Tá? Então, assim, infelizmente ou felizmente, tá, gente? Aí é uma questão de determinados valores que cada qual usa a sua referência. Eu não estou aqui para pregar nenhuma lei específica, tá? Mas infelizmente ou felizmente, de uma maneira geral, a coisa está seguindo dessa maneira. Máquina de lavar. Eu penso que todos aí, espero que todos tenham mães e pais, tá? Se não tiverem, me perdoem pelo comentário, mas você deve se lembrar da máquina de lavar da sua mãe que ela tem 25 anos, não é mais ou menos isso, gente? E funciona até hoje. Senhores? Aqui de casa não tem 25, mas tem uns 10 já. Aham. Me diz uma coisa, essas máquinas que a gente compra agora eletrônica, quanto tempo ela dura? Vixe, aí não sei, não tem ideia, hein, professor, tô por fora. Eu diria para você que é aquele negócio, ela é feita para ser trocada em 3 anos. Essa é a nossa realidade de hoje, senhores. Tá? Feita para ser trocada em 3 anos. E de uma maneira geral, o mundo está seguindo esse raciocínio, tá, gente? Para praticamente tudo, tá? Para praticamente tudo. Computadores, então. Nós, mais uma vez, que não temos condições de ficar trocando, tá? Temos um computador para a gente, ele dura alguma coisa aí em torno de, entre 3 e 5 anos. Para nós que somos, réis mortais. Mas para as pessoas que trabalham com tecnologia, um computador não dura mais do que 1 ano. Porque com 1 ano ele está tão defasado para as novas condições de quem, mais uma vez, quem trabalha com tecnologia, que não faz sentido você manter o computador. E agora a coisa mais interessante de todas. Alguém aí é capaz de me dizer qual é o computador ou qual é o celular de última geração que nós temos? Sei lá, toda semana lança um. E os outros aí, o que me dizem? Olá, você está por aí ou você por acaso não tem microfone? Difícil, hein? Difícil dizer. Nossa, Sempre tem alguma inovação, todo instante, não dá para precisar. Não. é exatamente isso, senhores. Se você for numa loja hoje e falar, eu quero comprar a última tecnologia, sabe o que você vai comprar? Nada. Porque
Se bobear, entre você pegar o aparelho no balcão e chegar no caixa, já vai ter uma coisa nova no mercado. Isto não significa que você esteja sabendo, mas que vai ter, com certeza vai ter. Então, assim, primeiro nós temos que dimensionar o que a gente quer e segundo, ir atrás disso. Mas assim, só para finalizar essa parte, né, do que nós estávamos falando sobre o... Porque toda essa nossa discussão é sobre a deformação dos carros, né? Mas assim, de uma maneira geral, é a depreciação de tudo. Então, hoje o mercado é um mercado leonino. Tudo que é feito hoje é feito para que você consuma e substitua o mais rápido possível. O problema é, isto é a visão do mercado, mas isso não é a nossa condição de vida no Brasil. Ou alguém de vocês tem essa condição? Se tiver, eu ficaria muito feliz, mas alguém de vocês tem? Ah, daqui do grupo só o Giannis mesmo. É, só o Giannis que é o chefe, né? Queria eu, cara. Fui trocar meu notebook esse ano, depois de 7 anos, cara. Bom, eu tô com o meu aqui há quase 5 e estou precisando trocar, mas assim, estou postergando pela mesma situação. Então é isso, gente. Assim, em linhas gerais, existe uma tendência muito grande, tá, a esta situação que é o excesso de consumo. Por um outro lado, nós temos essa grande assim, controvérsia, por assim dizer, no país, que é aquele negócio. Para que esse consumo fosse verdadeiro, nós teríamos que ter uma disponibilidade de ganho muito maior, o que não é realidade. Tá? Então, gera-se toda essa situação. Tá? É por isso, tá, que, mais uma vez, a gente cai numa situação interessante. Senhores, por que o mais antigo é mais caro do que o mais novo? Porque ele tende a durar mais. Talvez. Eu gostaria de mais opiniões, senhores. Essa conversa é interessante. Material que é feito, processo. Também. Tudo isso tem a ver. Mas vamos lá. Ô Everton, dá a sua opinião aí. O que você acha? Eu acho que ele... Eu acho que a engenharia aplicada era bem melhor, assim, a visão era outra, na verdade, né? De fato, isso também tem a ver. Vai. O Giovanni, qual a sua opinião? Então, professor, eu acho que tem a ver com a produção também, né? Antigamente poderia ser feito em peças mais robustas, não ter a facilidade que tem hoje para ser produzida, né, também. Eu acho que tem a ver isso. Também tem a ver, concordo. Vocês repararam que tudo que vocês falaram até agora tem a ver, mas tem uma pequena vírgula aí que vocês não levaram em consideração. E é lá que eu quero ver se, no caso, né, o Olavo que está aqui vai nos dar esse ponto agora. Os custos de produção eram bem maiores, a dificuldade de fabricar antigamente era bem maior. Isso tudo gerava um acréscimo no preço final aí do produto. De fato. Senhores, tudo que vocês falaram, tudo, sem exceção, vocês repararam que vocês levaram em consideração a engenharia do produto e a dificuldade de fabricação do produto na sua época? Vocês repararam que todos vocês se focaram nisso? E detalhe, está certo? Só que hoje nós temos uma facilidade de produção muito maior. E olha só que coisa interessante, se isso fosse totalmente verdade, então vocês concordam comigo que o carro velho, por assim dizer, ou o carro antigo, ele deveria ser muito mais caro e não muito mais barato. Vocês concordam com o meu raciocínio ou não, gente? Sim, verdade. Então a gente cai exatamente na situação do para-choque que eu estava conversando com o Giannis, na verdade, né? Ele que fez o comentário, mas enfim, conversando com todos vocês a respeito. O para-choque de um carro novo é um absurdo de caro. Tá? E o carro, por natureza, tem um preço acessível. Tá? Temos facilidade. Comparando com outras épocas, o carro hoje é muito mais barato e as peças são muito mais caras. Só que quando eu olho lá para trás, a situação é a mesma. O carro desvalorizou, você perdeu o valor efetivo do carro. Tá?
E o engraçado é que o carro se manteve, ele continua sendo o mesmo. Só que os componentes para você manter o carro são absurdamente mais caros. Vocês concordam que existe uma equivalência em valores para que esta indústria consiga ganhar dinheiro, seja de uma forma ou seja da outra? Enxergaram agora e por que a peça do carro antigo é mais cara? Não entendi muito bem, professor. O carro novo não é mais barato. Para não ter o mais caro, né? Um carro novo hoje, por exemplo, um carro zero hoje, vocês concordam que ele é mais barato do que um carro zero em idos dos anos, sei lá, 2000, alguma coisa assim? Com certeza. Não sei, acho que hoje está mais fácil você conseguir um, né? Não, eu acho que é facilidade, hein? É, Acho que mais facilidade. facilidade. Gente, acredite, ele está mais fácil, está mais barato. Posso falar uma coisa para vocês? Um Fusca, lá o Fusca do Itamar, se não me falha a memória, 85, tá? Nem sei se vocês eram vivos nessa época, né? Mas eu estou falando um dado histórico. Ele foi relançado pelo absurdo de $5.000. O carro zero, topo de linha em 85, custava $5.000. Que carro a gente compra por $5.000 hoje, zero, gente? Zero, nem um Uno hoje. Hoje nenhum. Exatamente. Aquilo foi uma estratégia da época. Hoje, tá? Dá-se um valor tecnológico no carro porque você tem a chamado valor de mercado, justamente a partir da facilitação. Exatamente o que vocês comentou agora. A facilitação de compra. Só que qual é a apelação de você pagar, aspas, mais num carro zero hoje? Tá? É a facilidade. Por quê? Por causa dos financiamentos. Ok. Uma das alegações é, um carro zero não dá problema, eu não tenho custo. Um carro antigo, um carro usado, um carro velho, ele vai me dar manutenção. Só que, em linhas gerais, os componentes dos carros mais novos, tá? Em linhas gerais, são bem mais baratos que os componentes dos carros antigos. Por quê? Porque, entre aspas, se tem uma facilidade de compra, ou seja, uma redução nas condições de você comprar um carro hoje, tá? Aonde essa redução entra é, olha só que coisa interessante, quem ganha dinheiro não é a montadora, vocês sabiam disso? Vocês sabiam desse detalhezinho ou nunca se atentaram a isso, que quem ganha dinheiro não é a montadora? Na verdade, quem ganha é o fornecedor de peças, né? Não, na verdade também não é isso. Tá? Lógico, o fornecedor de peças ganha, fato, mas assim, o maior ganho não está na mão dele. Vocês já observaram que hoje, quando você vai comprar um carro zero, não sei se vocês já foram, ou pelo menos já viram isso em algum lugar, você tem o Banco Ford, o Banco Volks, ou algum desses bancos associados que fornecem o financiamento do carro lá na loja quando você quer comprar. Vocês já viram isso? Verdade, professor. Sim, sim. Me diz uma coisa, gente, quem ganha dinheiro é quem produz ou quem te dá juros? Tipo, quem te empresta dinheiro a juros? Quem te empresta dinheiro a juros. É por isso que todas as montadoras ganharam tanto dinheiro nos idos dos anos 2000 até 2010, mais ou menos 2013, se me falha a memória, foi o ápice, o limite, né? Só que eles não ganharam produzindo carro. Eles ganharam fazendo o quê? Banco. Tanto é que todas as grandes montadoras do Brasil, que estavam no Brasil, foram se desmontando. O que era? Você contratava aí sim, tá? O que o Everton falou. O fornecedor de peça, ele entregava o kit montado, completo, para a montadora. E ela não tinha nada. Tanto que teve muitas montadoras que a gente falava que ela só tinha um nome, né? Ela só carimbava o carro no final. Tá? E ainda hoje, 90% delas é a mesma coisa. Você chegar lá, por exemplo, dentro de, sei lá, podemos citar qualquer nome de montadora. O nome é o da empresa. Só que quando você entra lá dentro, cada setor ou cada parte é uma outra empresa, tá? Ou várias empresas que estão lá, cada quais com seus kits, os seus pacotes de componente fazendo a montagem no carro. O nome do carro não é deles. O nome é da montadora.
Só que o foco da montadora é o quê? É simplesmente ter o desenho e o banco, a parte de financiamento. Não interessa para ela ter a parte de componentes. É por isso que essas empresas se desmontaram e hoje a gente não tem mais montadoras no nível que historicamente foi no mundo, né, que produziam tudo. Por quê? Porque o importante, o que dá dinheiro não é produzir. O que dá dinheiro é comercializar. E não existe nada que dê mais dinheiro no mundo do que emprestar dinheiro para os outros. Ficou claro, gente? Ficou sim, professor. Ficou, professor. Então, assim, a gente deu uma fugidinha da nossa aula, mas, assim, só para vocês terem uma ideia de como é que é o contexto hoje, né? Gente, em linhas gerais, nós fizemos a introdução à nossa aula, já batemos um papo aqui, já tiramos algumas dúvidas e já focamos, né? Então, agora eu acho que dá para a gente começar a discutir um pouquinho mais, assim, o detalhe da nossa aula propriamente dita. Todos de acordo? Podemos dar uma seguida? Ô, senhores, eu não dei uma grande aprofundada na aula de hoje, por quê? Tá? Primeiro que nós tivemos esse problema para entrar na aula, tá? Infelizmente, me perdoem, mas eu não saberia explicar o que aconteceu. Mas, enfim, todos viram o problema. E o número reduzido de pessoas. Tá? Ao pé da letra, nós teríamos que estar mastigando física. E não fizemos isso. Então, eu só vou dar essa passada, essa introdução com um pouco mais de leveza hoje, conversar com vocês, bater um papo, tá? E para a próxima aula, aí sim, a gente vai entrar com profundidade naquilo que a gente tem. Todos de acordo, gente? Até mesmo para não prejudicar os outros colegas? Beleza, professor. Ah, beleza, De acordo. Né? 4 alunos na sala é duro. Ok. Gente, vocês me conhecem, vocês sabem que se eu tiver que dar aula para um aluno, eu vou dar aula para um aluno, isso não é problema. Só que eu penso que é aquele negócio, vocês mesmos citaram que estava tendo uma reunião com a coordenação, certo? Não foi isso que vocês me falaram? Sim, acho que está tendo ainda. Então, alguns colegas, ao invés de estar aqui na aula, estão resolvendo problemas de acesso ou de ingresso em determinadas turmas. Eu penso que se eu entrar de sola hoje, eu vou ter que voltar para dar um help para esses colegas. Então, para isso não acontecer, a gente vai um pouco mais leve hoje, um pouco mais tranquilo, mais assim, se familiarizando, tendo uma visão geral de tudo, e a partir da próxima aula a gente já pega a coisa um pouco mais pesado, assim, como deve ser esse curso que a gente tem. Tranquilo, senhores? Então vamos lá, gente. Física geral. Como eu disse para vocês, mecânica geral e física geral é absolutamente a mesma coisa. Gente, a mecânica em si é a parte da física que estuda os movimentos. Tudo que a gente conhece por mecânica está ou não está relacionado a movimentos. O que vocês acham? Está diretamente ligado a movimentos. Então, gente, não dá para a gente falar em física sem falar em movimento. É por isso que mecânica e física, inclusive na raiz latina, é praticamente a mesma coisa. Vamos lá. A cinemática é o estudo matemático dos movimentos. Essa é a parte, por um lado, muito bonita e por um outro lado, que assusta a gente no início quando a gente fala de cinemática. Por quê? Porque a gente vai pegar todos os movimentos que a gente conhece e transformar isso em equações. Tá? Onde o movimento em si é o objeto de estudo. Essa é a parte legal da cinemática. E o que diferencia a cinemática da dinâmica é o seguinte: a cinemática ela se preocupa com o movimento. Tá? Ou seja, é o movimento em si. Só para vocês terem uma ideia, se a gente estiver falando de pessoas, a cinemática ela estuda, por exemplo, o ato de uma pessoa andar. Tá? Ela estuda o andar em si. E quando a gente fala em dinâmica, tá? O estudo, o foco da dinâmica, por sua vez, o que é? É a causa desse movimento. Então, um estuda o fato e o outro estuda a causa do fato. Isso é claro para vocês, gente? Sim. Tá? Muito bem. Cinemática. Cinemática dos corpos rígidos de uma maneira geral. A cinemática é a parte da mecânica que descreve um movimento, determinando a posição, a velocidade, a aceleração de um corpo em cada instante. Vocês concordam comigo que mesmo quando a gente está andando, tá, nós não temos uma condição constante? Uma hora você dá um passo maior, uma hora você dá um passo menor, uma hora você anda um pouco mais rápido, uma hora um pouco mais devagar, uma hora tropeça, uma hora corre,
Então, de uma maneira geral, tá, nós temos que analisar isso a cada instante. Tá? Movimento retilíneo uniforme. Este é o mais básico dos movimentos que nós temos para estudo, onde a velocidade de um objeto é constante. Tá? Ou seja, se o movimento em si ele é retilíneo, ou seja, ele não vai ter decomposição de força em nenhuma direção, e ele é uniforme, significa que automaticamente a velocidade do objeto é constante. Tá? Temos, em contrapartida, o que é diferente, e eu diria que aquilo que de fato faz parte do nosso mundo real, tá? Que é o movimento uniformemente variável, onde a velocidade do objeto é variável. Vocês concordam comigo ou não, gente? Concordo, professor. Tá? O salvo máquinas, salvo condições muito específicas, senhores, o nosso movimento nunca é constante. Ele sempre é variável. E mesmo em máquinas em determinadas situações, ele é, no caso, constante por um determinado período ou por um determinado período ou durante uma determinada operação. Fora disso, ele também se torna variável. Tá? Vocês imaginam, por exemplo, um centro de usinagem. Todo mundo conhece centros de usinagem? Sim. Sim. Tá? Então, vocês concordam comigo que, enquanto ele está pegando a ferramenta, ele tem uma desaceleração até um ponto de parada. Depois que ele pega, ele automaticamente aumenta a velocidade, tanto o RPM da ferramenta quanto a velocidade de usinagem. E para cada parte, para cada profundidade, ele vai entrar com um avanço ou uma aceleração diferente. Tá? Então, assim, mesmo as máquinas, tá? Os movimentos específicos nela, eles são constantes apenas por determinados períodos ou determinadas usinagens. Tá? Vamos lá. Gente, como eu disse para vocês, nós precisamos tomar muito cuidado, tá, com unidades de medida. Tá? E vamos a uma definição agora, e eu acho que isso aqui já vai deixar isso muito claro para a gente. Tá? Gente, a primeira pergunta. Alguém sabe me responder o que é medir alguma coisa? A cola está aí na frente de vocês, senhores. Determinar uma extensão? Também. O que mais? com Comparar outra algo a algum tipo de padrão. Senhores, medir é o ato de comparar alguma coisa, seja lá o que for, a um padrão, seja lá o que for. Tá? Então, quando a gente fala de medir, tá? Medir não é nada além de comparar. Ou seja, medir alguma coisa é o ato de comparar essa coisa com um padrão. Tá? Não é só... Se eu falar para vocês, medir é simplesmente o ato de comparar, vocês concordam comigo que eu posso comparar um abacaxi com uma melancia? Concordam ou não, gente? Poder pode, né? Mas, gente, eu não disse que eu estou certo, eu disse que eu posso. Tá? Se eu não olho para você e falo, você tem que comparar esta coisa com um padrão desta coisa, vocês concordam comigo que eu deixo em aberto que você pode comparar abacaxi com melancia? E ainda assim, tá, imaginar que está correto. Tá? Então, assim, temos que comparar alguma coisa com um padrão. E é por isso que a nossa unidade é tão importante. Ficou claro isso para vocês agora, gente? Ficou. Tranquilo. Tá? Bom, vamos lá. Este padrão, senhores, é o que chamamos de unidade de medida. E quando a gente chama de unidade de medida, senhores, nós estamos falando de um monte de coisas. Vamos lá. Muitas vezes, ao proceder à medida de certa grandeza física, tá, utilizamos múltiplos e submúltiplos de um padrão ou unidade. Certo? Gente, vamos a algumas unidades que, no nosso caso, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Tempo. Tá? Tempo a gente mede em segundo. Tá? Comprimento, metro. Massa, quilograma. Temperatura, Kelvin. Tá? Corrente elétrica, ampere. Quantidade de matéria, mol.
Intensidade luminosa, candela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senhores, estas 7 unidades que estão aqui são as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades que a gente utiliza. Tá? Lembrando que estas são as 7 fundamentais. Eu não disse para vocês em nenhum momento que não existam outras que são aceitas. Só que de uma maneira geral, senhores, como nós já afirmamos para vocês, tá? Inclusive no slide anterior, eu trabalho com múltiplos e submúltiplos. Isto é claro para todo mundo? Sim, professor. Gente, se alguém tem alguma dúvida, pensa da seguinte maneira. Tempo eu meço em segundos. O seu dia você mede em segundos, minutos ou horas? Aí cabe a pergunta. Mas a hora e o minuto não são múltiplos do segundo? Comprimento. Quando você está indo de uma cidade para outra, você mede em metros ou você mede isso em quilômetros? O quilômetro não é um múltiplo do metro? Tá? Massa. O seu carro pesa 1000 quilos ou 1 tonelada? Um transatlântico pesa quantas centenas de milhares de toneladas? Mas não é não é um múltiplo do quilo. Tá? Gente, temperatura, tá? A temperatura oficial do Sistema Internacional é o Kelvin, mas também é aceito o grau Celsius. Alguém sabe me dizer o porquê que também é aceito o grau Celsius? Fala comigo, gente. Sei não, hein, professor? Todo mundo se escondeu atrás do computador agora com medo de uma perguntinha tão simples e que você sabe a resposta? Gente, vamos lá. 0 graus Celsius equivale a quantos graus Kelvin? Hello? Você tá aí? Acho que é 273, né? Gente, se eu pegar Celsius mais 273, tá? Eu tenho a minha temperatura em Kelvin. Concorda comigo ou não? Sim. Tá? Então é por isso que o Celsius também é uma unidade aceita, tá? Dentro do Sistema Internacional de Unidades. Uma coisa que dificilmente você vai encontrar são os graus Fahrenheit. Por quê? Porque o grau Fahrenheit, a coisa é muito simples. O nosso 0 Celsius é 273 Fahrenheit e 32... desculpa, 0 Celsius, 273 Kelvin e 32 Fahrenheit. Só que para você transformar, você vai ter que usar uma equação para você transformar de Kelvin para Celsius, de Kelvin ou Celsius para Fahrenheit. Ele não é uma condição direta, tá? Porque Celsius e Kelvin, ele é tão direto, tá, quanto possa ser. A diferença é que um para no 0 e o outro continua descendo até 273. Tanto é que 0 Kelvin é menos 273 Celsius. Certo? Já Fahrenheit daria muito problema. Como é simplesmente uma soma, um acréscimo de valor, a temperatura em Celsius também é aceita dentro do Sistema Internacional. Corrente elétrica, gente. Isso aqui, de uma maneira geral, eu penso que a gente não vai encontrar de outra forma. Será sempre Ampere. Tá? Corrente elétrica, não importa o que. Dentro do Sistema Internacional e dentro do que a gente trabalha no Brasil, Ampere. Quantidade de matéria. Senhores, isso aqui está muito mais relativo à química, a parte química da coisa. Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho, quando a gente estiver em termodinâmica, estiver fazendo cálculo de massa de combustível, consumo e outras coisas do gênero, aí isso vai ser importante. Mas o que é o mol? O mol é uma quantidade de matéria. Tá? Na verdade, um mol de alguma coisa, seja lá o que for, tá? Ele é igual, se não me falha a memória, a 6,03 vezes 10 a 23. Se não me falha a memória, é isso. Vocês se lembram desse númerozinho lá da química? É isso mesmo, professor. Número de Avogadro, né? Exatamente, o número de Avogadro. Então, aquele negócio.
Quando eu tiver o equivalente a este número em partículas daquilo que eu estou falando, eu tenho um mol de partículas. Tá? Intensidade luminosa, senhores, também são aceitos outros valores. Dentro do sistema internacional, ele é a candela. Aqui no Brasil, nós utilizamos o... Fala para mim. Aqui no Brasil é o lumen, não é? Exatamente, o lumen e uma fração do lumen, que é aquilo que a gente também chama de lux. Mas no Brasil, de uma maneira geral, a gente usa o lumen, tá? Dentro do sistema internacional é a candela. O lumen também é aceito, tá? Como unidade, ele é tido como uma unidade também aceita dentro do sistema internacional. Mas se o seu documento for dentro do sistema internacional, ele terá que ser feito em candela. Assim como... Se a sua temperatura for em Celsius, você vai ter que acrescentar o 273 se o seu documento estiver dentro do sistema internacional. Gente, tranquilo até aí? Beleza, professor. Tá? Tranquilo. Então, assim, só dando um resumão para vocês, que o Sistema Internacional de Unidades, ele tem aquilo que é chamado de as 7 grandezas fundamentais, e eu acabei de passar para vocês. Quais são essas 7 grandezas fundamentais e quais são as suas unidades? Lembrando que temos outras unidades que também são utilizadas, mas não é o nosso caso aqui hoje. Tá? Gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre grandeza escalar e vetorial. A definição das duas coisas. Por quê? Porque eu tenho uma definição que é escalar e tenho uma definição que é vetorial. As grandezas escalares são o quê? São aquelas que a gente consegue descrever por apenas um valor numérico e, obviamente, uma unidade. Tá? Os exemplos assim básicos, né, das grandezas escalares é o tempo, 24 horas, acabou. 24 horas, ou seja, um número e uma unidade. Massa, 200 quilogramas, acabou. Temperatura, 25 graus. Tá? Quanto às operações de grandeza escalares, eles seguem a mesma regra aritmética básica, mas temos algumas outras coisas que a gente vai levar em consideração. Tá? Lembrando que o escalar, de uma maneira geral, ele tem o quê? Ele tem um número e uma unidade. Só, não tem mais nada. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um número e a que este número se refere. Tá? Se eu estiver falando em massa, eu estou falando em quilogramas. Se eu estiver falando em força, eu estou falando em newton ou kgf, que eu posso trabalhar nas duas unidades. Tá? Se eu estiver falando em comprimento, eu vou estar trabalhando em metro, múltiplos e submúltiplos, mas basicamente é um número mais a sua unidade. Mais a sua... Perdão, o seu complemento, né? No caso a gente chama de unidade, mas é o seu complemento. Quando a gente começa a falar em situações vetoriais, a coisa começa a mudar um pouquinho. Tá? Por quê? Porque neste caso eu começo a ter uma outra informação, que é a informação de orientação. Vocês concordam comigo que vertical é vertical? O que vocês acham? Eu acho que sim. Parece óbvio, não parece? Sim. Agora me diz uma coisa, vamos dizer assim, este objeto está em movimento vertical, para baixo ou para cima? Se não tiver direção, pode ser qualquer lado. Sentido. Exatamente, senhores. Então você concorda comigo que quando a gente começa a trabalhar com vetores, a orientação é de extrema importância. Porque para pensar, existe um objeto em movimento vertical na direção de você. Se ele estiver descendo, você concorda que é algo problemático? Porque ele vai te acertar. Só que se ele estiver subindo, você concorda comigo que não é nenhum problema para você, porque ele nunca vai chegar até você? Isso é claro para vocês, senhores? Sim. Tá? Então, assim, quando a gente começa a falar de vetor, eu tenho outras informações e essas outras informações são extremamente importantes para a gente começar a analisar a coisa como um todo. Tá? Exemplo de grandezas vetoriais. Força, o deslocamento e a velocidade. Tá? Por quê? Porque você concorda comigo que a velocidade pode ser positiva ou negativa?
O deslocamento pode ser positivo ou negativo e a força pode ser positiva ou negativa. Vocês concordam? Sim. Hã? É claro para todo mundo isso, gente? Ou ficou na dúvida? Eu acho que é É claro. claro sim, professor. Gente, eu falei positivo ou negativo só para diminuir um pouco o universo para a gente enxergar. Pensa comigo da seguinte maneira. Você está no seu carro a 10 km por hora. Você está andando para frente. Essa velocidade a gente pode entender ela por positiva. Por quê? Porque você está ganhando distância. Certo? Só que lá na frente você engata a marcha ré e coloca os mesmos 10 km por hora. Você concorda comigo que neste caso nós podemos entender como uma velocidade negativa? Fica evidente isso, senhores? Gente, Sim, professor, porque está se distanciando do ponto original, né? exatamente. No primeiro caso, ele está se distanciando do ponto original. No segundo caso, ele está retornando para o ponto inicial. Então, por isso, nós podemos assumir isso. Só para deixar a coisa um pouco mais simples, tá? Mas, na verdade, tem mais informações aí no meio. Vamos lá. Um vetor pode ser definido por 3 informações essenciais: módulo, direção e sentido. Módulo é o valor numérico que quantifica a grandeza do conjunto, o conjunto com a sua unidade. Ou seja, quanto vale aquele negócio. Tá? Isso é a primeira informação que nós temos no vetor. Quanto ele vale. Tá? Indiferente. Por enquanto, nós não precisamos saber outra coisa. Direção. Indica a linha a qual sobre o vetor está orientado. Por exemplo, a gente pode pensar no horizontal e vertical, norte e sul, que são as coisas mais fundamentais e mais básicas para a gente pensar. Então, aquele negócio. Nós temos o valor de um vetor, e este valor pode ser força, pode ser velocidade ou N e outras coisas. Tá? Depois, nós precisamos saber a direção. Tá? Por exemplo, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Tá? Ou se ele vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aí, o que já é extremamente importante é o quê? Sentido. Por quê? Vamos lá. O carro está a 20 km por hora à direita. Certo? O carro está a 20 km por hora à esquerda. Esses carros vão se encontrar? Senhores? Não, professor. Então, é aí que deixa claro o quão é importante a combinação dos três. Então, quando a gente começa a discutir grandezas vetoriais, nós pensamos inicialmente nas 3 condições. Tá? Só finalizando, o sentido expressa a orientação do vetor sobre esta direção. Tá? E pode ser representado, por exemplo, direita e esquerda, cima e baixo e por aí vai. Tranquilo, senhores? Professor, só uma dúvida. Tivemos aí grandezas escalares, né? Quilo, metro, coisas assim. Uhum. Se, por exemplo, tiver metro por segundo, isso já é um vetor, né? Exatamente. Ou quilograma por centímetro quadrado, também é um vetor, né? Já estamos trabalhando com... Não é que é um vetor, estamos trabalhando com uma grandeza vetorial. Dá para entender tá. como um vetor. Tá? Você pode falar, isso aqui é um vetor. Mas assim, por exemplo, quando você fala x gramas por centímetro quadrado, você tem que entender que o seu vetor tem que ter 1 centímetro quadrado. Então, qualquer unidade associada com uma outra unidade, ela se transforma automaticamente em grandeza vetorial. Sem dúvida. É por isso que lá atrás a gente deixou isso bem claro para vocês aqui. Ó. Um valor com uma unidade é uma grandeza escalar. Tá? Uma grandeza vetorial são descritas por um vetor que, além do valor numérico, ele guarda informações de orientação espacial. Aí você fala para mim, pô, professor, mas x quilos por centímetro quadrado? Centímetro quadrado não é relativo à área? Correto. Se é área, você concorda comigo que é uma condição no espaço? Exato. Então, ele já se torna uma condição de orientação espacial. Por isso que eu falei para você. Se o seu vetor tiver 1 centímetro, de 1 centímetro quadrado, então está perfeito. Então, qualquer unidade
que tenha uma dupla combinação, ela se torna uma grandeza vetorial. Claro para todo mundo aí, gente? Ou os outros já fugiram, me deixaram sozinho aqui? Tranquilo. Acho que Beleza, professor, tranquilo. Ok. Apareceu aparecendo um número 1 aqui para mim, eu não sei o que significa esse número 1. Tá tudo aqui, vocês estão aqui. A nossa conversa padrão está aqui. Não existe ninguém, tá, pendurado aqui para ser chamado, e o número 1 continua aqui, então eu não saberia responder. Tá vendo essas maluquices? Coisas da informática. Gente, vamos lá. Física geral, a definição de um vetor, de uma maneira muito simples e básica, tá aqui, ó. A, B e C, tá? Pode ser para qualquer situação. Então, módulo, direção e sentido. Aqui a gente já começa a analisar a coisa, tá? Gente, uma outra definição, módulo, direção e sentido. Aqui a gente já começa a analisar a coisa como um todo, tá? ABS, ou seja, nós já estamos entrando aqui num critério de soma ou subtração de vetores, tá? Que não tem nada de difícil quando você começa a analisar. Porque, gente, o vetor A mais o vetor B, você concorda comigo que é o vetor S? Isso é evidente aí, gente? Senhores. Sim. Tá? Quando a gente começa a olhar essa condição B aqui, ó, você concorda comigo que o vetor resultante aqui no caso vai ser o quê? Não vai ser A menos B? Não vai ser um menos outro? Sim ou não, gente? Sim, professor. Sim. Senhores, eu acho que talvez, se ficou a dúvida para alguém, a resposta está aqui, ó. Professor, mas se S vetorial é igual a A vetorial mais B vetorial, por que você está me dizendo que na condição total, tá, que digamos assim, o vetor resultante aí vai ser A menos B? Gente, aqui é matemática fundamental. Você concorda comigo que A tá da esquerda para a direita? E B está da direita para a esquerda? Então, se eu assumir que A é positivo, eu vou assumir que B é negativo. Se eu assumir que A é negativo, eu vou assumir que B é positivo, porque um é contrário do outro. Então, será sempre um menos o outro, não importa a qual situação. Ou vai ser menos A mais B, ou A menos B. Por quê? Porque eu vou ter que tirar de um o outro para ter o meu vetor resultante. Ficou claro aí, gente? Se tinha alguma dúvida, eu penso que era essa. Cálculo da resultante é tranquilo, né, professor? Não, é o cálculo da resultante, mas às vezes num primeiro momento assim, você bate o olho e dá aquela assustada, né? Mas peraí, por que agora é mais e depois é menos, né? Então só para tirar dúvida, mas é um cálculo de resultante bastante simples. Gente, e falando em resultante bastante simples, nós temos a condição aqui, que é esta condição C. Tá? Esta condição C aqui, ele me diz o quê? Eu vou ter uma resultante na diagonal, tá? E esta resultante na diagonal, ela vai ser equivalente a A mais B. Só que uma vez que eu estou trabalhando num critério de AIA, tá? Eu vou cair numa coisa que eu acho que todo mundo conhece. Todo mundo lembra lá do meu amigo Pitágoras? O famoso, né? Opa, grande mestre Pitt. Tá? Gente, uma vez que eu estou trabalhando com uma resultante dos dois casos, eu vou estar trabalhando num ponto aqui, seria, se tivéssemos no mundo da elétrica, que não estamos, pelo menos não aqui nessa aula, nós poderíamos começar a discutir os nossos imaginários, né, os I e J. Mas, como nós estamos na mecânica, graças a Deus, nós simplesmente sabemos que este valor ao quadrado é este valor ao quadrado, mais este valor ao quadrado. Então, a resultante S aqui, né, ou o meu vetor resultante S vai ser o quê? O meu vetor A, neste caso, ao quadrado, mais o meu vetor B ao quadrado. Tá? E chegamos aqui no finalzinho, tá? Na regra do paralelogramo, né? Que depois a gente vai ver ela com um pouco mais de detalhes. Que significa o quê, gente? Eu tenho um A numa condição angular e um B também numa segunda condição.
e vou ter uma resultante S. Neste caso aqui, tá? Aí nós já entramos com algumas funções trigonométricas. Por quê? Porque eu vou ter que, por exemplo, decompor A para que ele fique a 90 graus, vou ter que decompor B para que ele fique 90 graus, para depois encontrar o C. Como eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar com uma relação entre eles, entendendo que eu já tenho essa proporcionalidade. Então, em situações similares a essa, onde eu não tenho eixos ortogonais, tá? Eu tenho a seguinte situação, que o vetor resultante vai ser A mais B, exatamente como na condição anterior. Porém, eu tenho que levar em consideração o meu ângulo entre eles, porque eu numa situação como esta aqui, eu tenho total e absoluta certeza que eu tenho 90 graus. Numa condição como essa, eu não tenho como afirmar a minha angulação interna. Então, esta angulação interna vai ser todo diferencial. Tá? Então, ou seja, nesta situação, o vetor resultante vai ser o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Se esta parte interna aqui, ó, se esta parte interna for 90 graus, tá? Este final da equação aqui se torna zero. Tranquilo, gente? Tranquilo. Gente, pergunta do milhão. Qual é o cosseno de 90? Vai, rapidinho lá na calculadora. Vai, cola lá. É zero, professor? Exatamente, senhores. O cosseno de 90 é zero. Então, que nem 2 vezes A vezes B vezes o cosseno. Gente, se o cosseno é zero, vocês concordam comigo que tudo isso aqui se torna zero, não se torna? Então, eu vou ter que o meu vetor ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado menos nada. Então, vai ficar basicamente A e B. Então, se esta condição aqui for uma condição totalmente perpendicular, eu caio exatamente na condição anterior. Ficou claro, senhores? Ficou, professor. Moleza, né, gente? Até aqui só uma revisãozinha bem simples de física. Vocês concordam comigo? Tá bem tranquilo, não? Ou tem alguém aí já começando a ficar com medo de mim de novo? Tá tranquilo. Então tá bom. Senhores, conversões de unidade, mas de uma forma linear. De uma maneira geral, tá? Nós trabalhamos com comprimento. E, obviamente, nós temos muitas vezes que converter essas coisas, tá? Nós temos que... A nossa unidade central, a nossa unidade de referência é o metro, tá? Quando a gente vai diminuindo esta medida, ou seja, eu tenho metro, tenho decímetro, tenho centímetro e tenho milímetro. Em contrapartida, quando eu vou evoluindo, eu tenho o decâmetro, o hectâmetro e o quilômetro. Tá? Decâmetro, 10 metros, hectâmetro, 100 metros e quilômetro, 1000 metros. Decímetro. Tá? Quanto é um decímetro, gente? Dez centímetros. Um decímetro é 10 centímetros ou 100 milímetros, como preferir. O centímetro, 1 centímetro ou 10 milímetros. Tá? E o milímetro, simplesmente 1 milímetro. Ou seja, aqui no caso eu tenho o metro dividido por 1000 ou o metro multiplicado por 1000. Tá? E seguindo esse raciocínio, a gente consegue ter um sistema de conversão de unidade bastante simples. Tá? Por exemplo, para transformar metro em centímetro, você vai multiplicar por quê? Por 10 ao quadrado. Tá? E assim sucessivamente. Para transformar metro em hectâmetro, você vai multiplicar por 10 ao quadrado. Para você transformar metro em milímetro, 10 ao cubo. Para você transformar metro em quilômetro, também 10, no caso, ao cubo, neste caso, a menos cubo. Né? Tranquilo, senhores? Gente? Acho que tá de boa. Ah, não, gente, é algo muito simples. Pode ser que dê uma enroscada, por isso que eu estou conversando com vocês, mas é algo assim relativamente simples. Se eu tenho 1 quilômetro, tá, e quero transformar em milímetro, multiplico por quê? 10 a sexta. Tá? Se eu tenho a mesma coisa, 1 milímetro, eu quero transformar milímetro em quilômetro, eu vou multiplicar por quanto? 10 a sexta, porém a sexta negativa. Tá? E vou ter meu resultado em quilômetros.
Aqui, na verdade, é o que eu costumo dizer. É quantas vezes, quantos zeros eu coloco antes ou quantos zeros eu coloco depois da vírgula. É só basicamente isso. Tá? De boa, senhores? De boa, né? Uhum. De boa. Então, tranquilinho. Gente, conceito de velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a variação da posição do objeto, seja ele qual for, no espaço, ou seja, em função de um tempo. Tá? O que é o espaço? O espaço é a nossa condição espacial, ou seja, é a posição que ele vai estar em algum lugar do espaço em função do tempo. Né? E isso é algo muito interessante, por quê? Porque essa mesma definição ela serve para um monte de coisas. Ela serve para o movimento retilíneo? Serve. Ela serve para o movimento circular? Serve. Ela serve para um movimento tridimensional? Serve. Tá? Ou seja, essa definição de velocidade é bastante interessante, porque ela serve para basicamente todas as condições que a gente tem para discutir velocidade. Então a gente pode definir que velocidade é a variação da posição do objeto ou de um objeto no espaço em função do tempo. Tá? Então essa definição serve para todo e qualquer tipo de cálculo a qual a gente venha analisar velocidade. Tá? Cinemática, principais equações. Velocidade média é uma das mais comuns e agora, na verdade, é um lembretezinho básico, né, gente? Tá? Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido por um objeto em um determinado tempo. Todo mundo lembra disso, né? Ou não? Senhores? Tranquilo, professor. Sim. Tá? É espaço sobre tempo, gente. Não tem nada demais assim, não vamos inventar a roda. Tá? Bem simplesinho, uma condição só para a gente dar uma fixada nisso aí. Né? Uma pessoa está fazendo uma peregrinação e percorrerá cerca de 1.000 quilômetros, sendo de 4 quilômetros por hora a sua velocidade média, em quantos dias ele terminará o percurso? Um cálculo muito simples, uma visão bastante simples sobre um cálculo de velocidade média. A velocidade média não é o espaço percorrido em função de um tempo, gente? Gente, não é isso que a gente acabou de ver? Isso. Então, se eu Sim. já tenho a velocidade média dele aqui, ó, tá? Que já é dado. Se eu tenho o quê? O percurso, ou o espaço percorrido. 1.000 quilômetros é uma questão de tempo. Então, aqui é simplesmente operação matemática. Vai um e volta o outro. Tá? 1.000 dividido por 4, ou seja, o tempo que ele irá demorar para percorrer esses 1.000 quilômetros, fazendo em média 4 quilômetros por hora, será 250 horas. Só que aqui, senhores, mais uma vez, eu gosto muito desse exercício, por quê? Porque, por mais óbvio e bobo que ele possa ser, deixa eu ver. Olá, você está aí? Opa, tô aqui. Então, diz uma coisa para mim. Você concorda comigo que isso aqui é óbvio e que ele vai percorrer, tá? Esta velocidade, com esta velocidade, essa distância, ele vai demorar exatamente 250 horas. Você concorda comigo que isso está certinho? Não exatamente. Por quê? Ele tem que parar, né? Por algum Não, motivo. ele não vai parar. Acredite, esquece, nós Não vai estamos rodar falando. 24 horas. Vamos dizer que ele vai rodar 24 horas sem parar um único minuto. Aí estaria correto. Uhum. Agora eu posso te fazer um comentário interessante? Pode. Pode Olha o que fazer. está ficando aqui, ó. Quantos dias? E o resultado que eu acabei de dar aqui é em quantas? Horas. Você concorda comigo que isso aqui, ó, está absurdamente correto? Você concorda comigo? Exato. Só que em função do que eu estou te perguntando, está errado. Concorda comigo ou não? Concordo. Gente,
Logicamente, chamei aqui o Olavo, assim como eu chamaria qualquer um, tá? Eu não estou aqui para expor ninguém, e pelo amor de Deus, vocês me conhecem, vocês sabem que não tem nada a ver. Se alguém pensar assim, por favor, tire isso da cabeça, tá? Mas vocês concordam comigo que isso que nós fizemos aqui está tão correto que eu não me atentei a esse detalhe? Vocês concordam comigo? Se eu coloco isso aqui como resposta numa prova, sabe quantos erram isso por não olhar o que está escrito? Um absurdo de vocês. E qual o motivo? Mais uma vez, gente, quantas vezes eu falei para vocês? Nós temos que nos preocupar enormemente com a unidade que eu estou me preocupando. Ficou claro isso para vocês, gente? É um exercício extremamente simples. Mas vocês percebem onde a gente tropeça? Tá correto. É isso aí mesmo. No detalhe da medida. Exatamente. A gente tropeça o tempo inteiro nas chamadas unidades. A unidade que eu estou te perguntando é dia. Não me interessa saber em horas. Em horas não me diz nada, tá? O meu sistema só funciona por dias, por exemplo. Tá? 10,4, aproximadamente 10 dias. Tá aí o meu resultado. Ou, se você quer ser preciso, 10,4 dias. Certo, senhores? Certo, senhores? Professor. E se eu falar que não está certo? Está errado. 10,4 é diferente de 10,4. Todos concordam comigo ou não? Senhores? Professor, pode ser, né? Porque restam algumas horas ali, se fosse em horas, né? Mas como está pedindo em dias, 10,4 dias, aproximadamente 10 dias. Vamos lá. Se a gente for levar aqui ao pé da letra, pensem aqui comigo. Se fossem 240 horas dividido por 24, dariam 10 dias exatos, certo? Como são 250, então eu tenho 10 dias e 10 horas. Vocês concordam comigo? Ok. Tá? Estamos fazendo uma análise, gente. Eu não estou fazendo afirmações. Eu só estou dizendo que isso aqui seriam 10 dias e 10 horas. Tá? 10,4 dias significa que este 4 aqui, ó, ele é uma relação com 24 horas. Ficou claro, gente? Ele representa 40% de um dia. Exatamente. 10,4 é diferente de 10,4 por causa disso. Isso aqui significa o quê? Isso aqui é 40% de um dia. Se fosse 10,4, significa que seria o quê? 10 dias mais 4, o quê? Quatro não, 10, né, professor? 10 dias e 10 horas. Sim, seria 10 dias e 10 horas, mas se você coloca 10,4 aqui, ó, você está mudando o sentido do que você está afirmando. 10,4 é o mesmo que você estiver fazendo a conversão de centésimos, tá? De um número decimal para uma condição horária. Tá? Senhores, eu quero dizer o seguinte. 1,5 horas, tá? Significa o quê? Não é 1h50? São 36 horas, eu acho. Não, 1,5 horas não é 1h50 minutos? 1h30? Tá. 1,5 horas é 1h30. Ficou claro isso agora, gente? Ok. A diferença está Bem claro. entre o ponto e a vírgula. Exatamente, senhores. Mais uma vez, lembre-se, esse exercício aqui ele é extremamente simples, ele não tem nenhuma informação de alto nível.
Ele só serve para mostrar para a gente aonde a gente tropeça. Tá? É por isso que eu fiz questão de deixar ele aqui para vocês e fazer isso de uma forma tão clara. Gente, se a gente fizer besteira aqui, o que vai acontecer? Vai dar pau. Tá? 10.5 dias significa que seria o quê? Entendeu agora? 10 horas e 50 minutos. Neste caso seria 10, no caso 10.5 seria um percentual de 5. Tá? Vamos ter problema. Então tomem cuidado com isso, senhores. Parece bobeira. Num primeiro momento fala, pô, professor, você não está fazendo a gente gastar tempo para entender isso. Sim, eu estou fazendo vocês utilizarem o tempo para enxergar que um erro na indicação ou na unidade põe tudo a perder. Quantos dias demora? 250 horas. Está errado. Pô, mas não é 250 horas? É o equivalente a 250 horas em dias. Claro, gente? Senhores? Tranquilo, professor. Tranquilo? Gente, no meu relógio aqui já são 9h30. Tá tranquilo para vocês? Vamos seguir mais 10 minutos ou paramos por aqui? Por mim pode seguir, tá tranquilo. Vamos fechar mais aqui esse último exercício aqui de velocidade média, só para a gente finalizar a situação de hoje. Gente, outra coisinha básica. Um carro percorre a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Nada diferente do que a gente anda numa condição normal no dia a dia. Sabendo que a distância total do percurso é de 2D. Vamos entender que esse D é qualquer coisa, inclusive dias. Tá? Sua velocidade média no percurso total foi de em quilômetros por hora. Tá? Tempo gasto na primeira metade. Ou seja, a minha primeira metade, onde eu fiz a 30 km por hora, o meu tempo 1 foi o quê? D dividido por 30. Vocês estão reparando que aqui nós estamos utilizando muita álgebra, porque nós temos uma mania muito grande, e eu não estou dizendo que ela é errada, de ter números claros na nossa frente. E muitas vezes isso não é necessário. Tempo gasto na segunda metade, T2, D dividido por 60. Tempo gasto total, T1 mais T2. Gente, olha essa continha aqui. Parece difícil, mas não tem nada. D sobre 30 mais D sobre 60 é igual a 3D sobre 60. Isso é claro para todo mundo, gente? Senhores? Gente, todo mundo lembra lá da matemática do MMC? Mínimo múltiplo comum? Sim. Bom, gente, basicamente o mínimo múltiplo comum. Só que, numa situação como essa, eu já estou dando uma dica do milhão aqui para vocês. Obviamente que vocês sabem, eu estou relembrando uma dica do milhão que eu tenho certeza que vocês já tiveram. Como um é múltiplo do outro, eu faço o quê? Eu assumo o maior. 60 dividido por 30 é 2. 2 vezes D, 2D. 60 dividido por 60, 1. 1 vezes D, D. 2D mais 1D é igual a 3D. 60 dividido por 3 vai ser igual a D sobre 20. Tranquilo, senhores? Todo mundo aí deu uma chacoalhada no cérebro e lembrou desse detalhezinho bobo aí? Senhores? Tranquilo, professor. Então tá bom. Gente, finalizando esse negócio aqui, que mais uma vez é uma coisa muito simples. A velocidade média vai ser o quê? Distância total do percurso percorrido, 2D. 2D foi a distância total. A velocidade média não é distância dividido pelo tempo, então distância total dividido pelo tempo total. Distância total, 2D. Certo? Tempo total, D dividido por 20. Mais uma vez, matemática simples. Certo, senhores? Professor, Oi. é estranho essa conta. Eu já erraria nela, porque eu faria o seguinte, eu pegaria 60 mais 30 e dividiria por 2, que daria 45.
Sim, só que aqui nós estamos entrando em princípios matemáticos. Quais são os princípios matemáticos que nós temos aqui? Você concorda comigo que d sobre 30 é uma fração? Sim ou não? Correto. Se ela é uma fração e eu vou somar duas frações, tá? Eu não posso somar frações que tenham bases diferentes. Exato. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar um MMC deles. É por isso que, mais uma vez, gente, esses exercícios são muito básicos, mas eles estão aqui para lembrar a gente de outras coisas, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz um MMC aqui entre eles. Um MMC entre 30 e 60 me dá 60. Aí eu vou fazer o quê? A condição que a gente sempre faz. Ou, aquilo que eu falei para vocês, lembrando a dica. Como 30 e 60 são múltiplos, eu assumo de cara o maior, porque eu sei que o MMC vai ser o quê? O maior dos múltiplos que eu tenho. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. 60 dividido por 30 me dá 2. 2 vezes D, 2D. 60 dividido por 60, 1. 1 vezes D é D. Então você concorda comigo que aqui em cima eu vou ter o quê? 2D mais 1D. O resultado, 3D. Lembrou agora dessas operações matemáticas lá de trás? Não, essas operações de fração, sim. Então, é porque você olhando logo de cara assim, já é conduzido ao erro, né? Mas é exatamente o que você falou. Quando você bate o olho de uma forma simples, por ser alguma coisa simples, a gente se induz ao erro. Tá? E, para complementar, nós temos a outra coisa aqui, ó. Tá? Quando você tem divisão de fração, você faz o quê? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Você lembra disso? É a mesma coisa. Professor, eu não lembro disso. Tudo bem, então vamos pensar em matemática. 2D dividido por D sobre 20. 20 não está dividindo aqui embaixo? Ele passa para o lado de cá, fazendo o quê? Multiplicando. O D aqui não está sendo dividido? Ele passa para o lado de lá, dividindo. Ficou claro isso, senhores? Lembraram dessa aí ou eu ainda estou dando um nó na cabecinha de vocês com essas relembradas? Não, agora ficou claro, mas a princípio tem aquilo lá mesmo, ia ser induzido ao erro fácil aí. Exatamente, senhores. Isso está aqui justamente para mostrar aonde a gente tropeça, mesmo tendo muito conhecimento. Por isso que eu falei, não, deixa eu passar pelo menos esse último exercício aqui, que pelo menos a gente finaliza essa parte de velocidade média e já dá uma clareada na nossa cabeça, assim, para a gente já começar a expandir os horizontes. Aquilo que a gente já conhece é de extrema importância para o que a gente tem aqui. Gente, tudo tranquilo até aqui? Senhores? Beleza, professor. Só Tudo ótimo. Umas coisas aí, tranquilo. Vou colocar um paramos aqui para a nossa próxima aula. Tá? 24. Opa. 8. Já vou deixar aqui a nossa anotação de onde nós paramos. Tá? Gente, me diz aí, como é que foi a aula de hoje? Foi muito ruim, muito fraquinha, muito basiquinha, muito rápida? Dá um feedback para mim, por favor. Para mim, professor, foi mais para recordar mesmo algumas coisas que a gente já viu, né? Tá relembrando. Achei bom, né? Porque muitas coisas a gente acaba esquecendo e deu para relembrar bastante coisa. Bom, era essa a ideia, senhores. Essa primeira aula, basicamente, é uma aula de relembrar, tá? E, assim, a partir de agora teremos muitas outras... Óbvio, ainda teremos algumas coisas nesse quesito, mas, basicamente, daqui para frente a gente vai seguir esse critério. Ok, senhores? Tudo tranquilo? Maravilha, Ok, professor. tudo ótimo. Então, senhores, obrigado por hoje, tá? Infelizmente tivemos um problema no início da aula, mas assim, na nossa próxima aula, pense estar tudo resolvido. Então, obrigado por hoje, boa noite, tá? E nos vemos semana que vem. Muito obrigado, professor. Boa noite.